E agora, nós vamos passar, então, para um próximo bloco, que, olha, vejam, tem mais 3 funções, então eu deixei, quando eu passei isso de lição de casa para vocês na semana passada, eu procurei deixar mais de um exercício do mesmo tipo, então foram 3 exercícios de cada tipo, que foi pensado exatamente para vocês fixarem bem aquela regrinha. Então, nesse próximo bloco, um minuto por carregar. Feito. Então, nesse próximo bloco, o que todos eles têm em comum? Todos eles têm uma constante com um denominador em x, uma função só de x, só no denominador. Vejam que não tem x, não tem t, não tem variável no numerador. Então, os 3 casos, a variável está no denominador. Eu poderia usar a regra do quociente, que vocês também já aprenderam. Derivada de cima pelo de baixo, menos o de cima pela derivada do de baixo, dividido pela de baixo ao quadrado. Tranquilo. Só que a derivada do de cima, como o de cima é uma constante, a derivada vai dar sempre zero, a derivada do de cima. Então, aquela regra do quociente vai sempre ter uma parte que é zerada. Ou seja, ela é muito pesada para resolver um exercício que eu posso reescrever e deixar mais simples. Então, nos 3 aqui, eu tenho que perceber o seguinte: olha, agora, se eu consigo reescrever essas funções com um expoente com sinal trocado no numerador. Então, aquilo que o Eric falou, o expoente, né, quando é nele negativo, ele passa positivo, que eu estava explicando, relembrando. Se mudar do denominador para o numerador, você muda o sinal do expoente. Então, se eu perceber aqui que eu posso reescrever esta função y como sendo um x menos 2 elevado a menos 1, eu aplico a regra da cadeia. Então, novamente, nós vamos reescrever a função, tá bem? E aplicar a regra da cadeia. Mas aqui, nós não temos raiz, então o expoente não vai ficar racional. O que, para alguns aí que não gostam de mexer com fração, é um alívio. Mas eles vão ficar negativos, tá bem? Então, eu vou reescrever a função para aplicar a regrinha da cadeia, essa regra da potência geral. Então, olha, eu vou reescrever essa função aqui como sendo, deixa eu baixar aqui, opa, deixa eu pôr aqui a função que não está no modo função, no modo equation. Y vai ser igual a x menos 2, estava no denominador, né? Eu vou pôr no numerador, mas para pôr no numerador, então, eu preciso aqui trocar o sinal do expoente. Se aqui era 1, aqui vai ficar menos 1. Então, olha, talvez até fazer essa etapa aqui. Isto é igual. Se não tem expoente, é porque esse expoente aqui, eu posso dizer que tem um expoente 1, olha. Vou fazer passo a passo. Então, aqui, y é igual a 1 sobre x menos 2, é a mesma coisa que 1 sobre x menos 2 elevado à primeira. E aí eu posso colocar a função com expoente negativo no numerador. Então, notem que agora a gente colocou essa função, reescreveu essa função y como uma função potência. Os 3 primeiros exercícios que nós fizemos na aula, o expoente era positivo. Nos seguintes, o expoente era racional, uma fração. E agora, nos 3 próximos, nós vamos ter expoentes negativos. A regra da cadeia vai ser a mesma. Então, agora, ao invés de derivar pela regra do quociente, essa função do exercício 51, nós vamos derivar usando, né, a regra da cadeia. Vamos tentar pegar aí
o papel, o lápis e derivar esta função, então vimos aqui que ela pode ser reescrita como expoente negativo. Faz a mesma regrinha, esse expoente vem para frente, subtrai um aqui, não esquece de multiplicar pela derivada do que está dentro. Na hora de pôr a resposta, volta na forma de fração. Tá bem? Vou dar um minutinho para vocês tentarem fazer esse 51. Tranquilo, exercício 51? Tranquilo. Ótimo. Então, a partir do momento que percebe que pode escrever com expoente negativo, então esse menos 1 vem para frente, né? Menos 1 expoente vem para frente. O expoente que era menos 1 vai ficar menos 1, que vai virar menos 2, vezes a derivada do que está dentro, derivada de x é 1. Então, menos 1 vezes 1 vai ficar menos 1 mesmo. Vai ficar menos 1 x elevado a x menos 2 elevado a menos 2. Então, agora que a gente já derivou, então multiplicou aqui, né? Vai ficar menos 1 a gente nem precisa pôr, na verdade, multiplicando. Eu vou, então, agora reescrever a resposta, né? Então, só vou voltar a resposta agora na forma que me foi apresentada a questão. Então, se a resposta, se a função foi na forma de fração, é natural agora que eu coloque a resposta também na forma de fração. E, então, eu vou voltar aqui a fração, vai ficar menos 1 em cima, e embaixo, como x menos 2 vem para o denominador, ele vai ficar com expoente positivo, expoente mais 2, como tinha sido apresentada aqui a resposta. Dei uma espiadinha nessa questão, então, porque a próxima 53 é o mesmo caso. E daí eu acho que vocês vão conseguir fazer a 53. Alguém tem alguma dúvida da 51? Enroscou alguma coisa? Luciana? Não, tranquilo. Tranquilo? Eric? Beleza, tranquilo. Ótimo, gente, muito bom. Então é mais fácil, né? Porque agora não tem fração, né? Só número negativo. No negativo ficou até um refresco. Claro, ficou muito melhor que fração. É. Nem é tão chato mexer com negativo, né? Bom, então Não, mesmo. É muito mais é uma legal do que delícia. fração.
Então, só atenção com o negativo quando for multiplicar a questão da regrinha de sinal, tá? Menos com menos dá mais, por favor. Então, agora vocês vão fazer a mesma coisa, aplicar essa mesma regra da cadeia, nesse caso do exercício 53, que também, olha, está no denominador. Então, reescreve no numerador com expoente menos 2 e faz a derivada pela regra da cadeia. Cuidado que tem um menos na frente da função, tá? Vou dar um minutinho aí para vocês fazerem também. A resposta está aqui do Professora, lado. me dá só uma refrescada sobre o Y', X'. Como assim? Qual refrescada que você quer? Sobre o Y', quando... Aqui a primeira linha da derivada, É isso. essa linha, é a regra da cadeia. A regra da cadeia ou a regra da derivada da potência geral. O expoente que tiver na função vem para frente, multiplicando a Entendi. Era função até aí mesmo. com Sim, sim, era expoente até... elevado àquele número menos 1, tá? Perfeito. Perfeito? Ô, Vânia, nesse caso, o 4 vai multiplicar com o expoente 2, não multiplica? O 4, isso, exatamente. Você pode pôr menos 4 até para Ele já você. multiplica. O 2. Ele já multiplica agora. Isso. A hora que você derivou, você já pode multiplicar. Nossa, calma. Um baralho um pouco. Estou lembrando aqui como que vai ficar a função reescrita. Vamos fazer a derivada da função, então. Já fizeram a derivada? O 8, no final já da conta, ele fica. Positivo. Nossa. Não, eu vi que você estava fazendo negócio, então o meu ficou errado. Então, olha só aí que eu falei da atenção aos sinais, né? Então, vamos ver a derivada aqui, ó. Eu tenho um menos 4 na frente, que esse menos 4, que nem eu falei lá do outro exercício que vocês vão fazer depois, que tem o 3 na frente, ele vai ficar ali. Deixa o menos 4 aqui, ó, é menos 4 vezes essa função. Deixa o menos 4 aqui e deriva a função. Faz de conta que você não tem esse menos 4. Vamos derivar a função. T mais 2 elevado a menos 2. Esse menos 2 vem para frente, que vai multiplicar a função elevada a menos 3, vezes a derivada do que está dentro, derivada de t é 1. Tudo bem até aqui?
Ó, Não, é que eu errei. Eu coloquei esse menos 2 para frente do t mais 2 elevado a menos 2. Eu não coloquei o menos 3 e não coloquei eu não coloquei para frente. É isso que eu errei. então sempre o expoente vem para frente multiplicando. Por que eu pus um parênteses aqui? Porque sinal negativo, a gente sempre tem que ter que tomar cuidado na multiplicação. Então, como parênteses não paga para usar, né? Eu pus esse menos 2, esse número negativo, eu gosto de pôr um parênteses aí para não me atrapalhar. Então, pus o menos 2 aqui na frente, multiplicando. A função elevado ao expoente menos 2 menos 1 vai ficar menos 3, vezes a derivada do que está dentro, que a derivada do t é 1, do 2 é 0. Então, vai ficar só 1. Bom, multiplicar por 1 não muda nada. Aqui eu tenho menos 4 vezes menos 2. Menos 4 vezes menos 2 e vezes 1 vai dar 8 positivo, né? Então, isso tudo aqui vai virar 8. Então, multipliquei menos 4 vezes menos 2, regrinha de sinal, menos com menos dá mais, vezes o 1 que está aqui atrás, 8 vezes 1 dá 8, então a função já está derivada aí, 8, t mais 2 elevado a menos 3. Dei uma espiadinha nisso, porque agora é só reescrever com o expoente positivo. Achou onde eu vou? Quando reescreve ele, quando reescreve ele, o menos 3 passa para baixo, ele passa positivo. Exatamente. Fechou, olha a resposta aqui do lado. Exatamente. O 8 sobre t mais 2 é o Deu certo. certinho. Então, agora a gente... Pois O não. único problema foi Continua, por favor. O único problema foi? O único problema meu foi que o menos 2 eu coloquei na frente do t mais 2 menos, elevado a menos 3. Onde tem o 1, eu coloquei o 2 ali, Pois entendeu? aqui dentro, no Eu acho que parênteses. foi esse meu erro. Não é dentro. Não, para frente do menos 3, do elevado a menos 3. Você pôs aqui? Onde está 1, eu tinha colocado menos 2. Olha, Mais não... um pro... Aí, eu tinha colocado aí. Tá, não, vai para frente, tá? Põe sempre na frente. O expoente vai sempre na frente, tá bom? Tá. Para você não se confundir. Tá. Eric ia falar Professora, alguma coisa? Pois Ok. não. o expoente de menos 3 É, é a soma do não, 1 menos 2, né? é o menos 2 O menos expo... 1. Menos 2 menos menos, que é o expoente 1 do 4, do menos 4, né? a regra básica, a regra básica de derivada, tá? Diz que se você tem alguma coisa do tipo y igual a um x elevado a n, essa é a regra geral de derivada, vale para qualquer coisa, é a É principal verdade. que você tem que saber, tá, Eric? Olha, toda função do tipo, você tem uma variável com um expoente, tá bem? A derivada y', que vai ser a derivada, y', deixa eu pôr aqui, que a linha identifica a derivada, né? A derivada vai ser n vezes o x elevado a n menos 1. Isso é a regra básica. É a primeira regrinha que a gente viu de derivada. E é a que você não pode esquecer nunca, jamais. Então, olha lá. Se eu tenho um número elevado a um expoente n, uma variável elevada a um expoente n, a derivada disso, eu ponho o n na frente e multiplico e subtraio 1 no expoente. Então, multiplico por x elevado a n menos 1. Então, se eu tiver um x à quinta, a derivada é 5x à quarta. Se eu tiver x a menos 1, a derivada vai ser menos 1x a menos 2.
Eu sempre vou fazer o expoente menos 1. Não interessa se esse número que está aqui é positivo, negativo ou até uma fração. Se for x elevado a meio, é meio vezes x elevado a 1 menos, a meio menos 1. Sempre siga essa regra, tá bom? Então, se você se lembrar disso, aqui você vai ver que esse menos 2 vai vir para frente. E aqui o expoente, que era menos 2, vai ficar menos 2 menos 1, que vai virar menos 3. Fechou? Fechou. Tá? Essa regrinha aqui que eu deixei em cinza, que não pode ser esquecida. Bom, então agora, para finalizar o 53, nós vamos escrever a resposta, reescrever a resposta na forma de uma função com expoente no denominador, né? A função vai para o denominador com expoente positivo. Então, ficou 8 sobre t mais 2 elevado à terceira. Isso de trocar o sinal do expoente, vocês já, pelo que eu percebi, vocês já entenderam. Bom, então, fechando esses dois desse outro bloco, eu vou passar para um novo bloco e vai ficar o terceiro para vocês fazerem. Então, eu estou procurando fazer 2 com vocês e deixar ainda um para vocês fixarem isso. Então, nesse bloco, nós estamos usando a regra da potência geral no lugar de usar a regra do quociente, porque nós percebemos que, apesar de ter um quociente, o x está no denominador, a variável o x ou t estarem no denominador, nós podemos reescrever a função com expoente negativo. E aí, fica mais fácil usar a regra da potência do que a regra do quociente. Se eu tivesse x aqui no denominador e no numerador, já não daria para fazer direto assim. Mas como é uma constante com um denominador que tem x, eu reescrevo a função com expoente negativo, e daí eu derivo, e depois eu reescrevo a resposta com um expoente positivo no denominador. Ô, Bom, Vânia, diga. a regra do... Pensando assim, né? Não daria para substituir isso pela regra... Substituir a regra do quociente por isso todas as vezes? Porque não era só colocar um parênteses e subir com menos 1? Se aqui em cima tiver uma função em x, não, porque daí você vai cair na regra do produto. Você vai acabar substituindo a regra do quociente pela regra do produto. Tá. Tá? Será que não acaba sendo mais vantajoso? Até porque a regra do produto é mais facinho, né? Você sabe que aqui tem um exercício que vai cair nisso? Boa essa tua pergunta. Olha, deixa eu pegar aqui para você ver. Esse exercício 65, olha. Ele tem um quociente aqui, mas ele tem uma potência. Então, eu vou usar primeiro a regra da potência, que vai ficar 2 vezes isso elevado a 1, só que eu tenho que multiplicar pela derivada do que está dentro. E a derivada do que está dentro, necessariamente, né, eu vou aplicar ou a do quociente ou a do produto, tá? Ó, Entendi. aí eu apliquei a do quociente. Mas tem um outro que eu apliquei a regra do produto, tá? Ó, aqui. Então, dá para você transformar o que é quociente numa regra do produto, sim. Se você achar que é mais fácil, pode usar sim. Tá? Tranquilo. No caso, precisa lembrar só de uma fórmula, né? Precisa lembrar que você precisa pôr a regra da cadeia na regra do produto. Sim. Olha, vamos supor, deixa eu pegar aqui, se essa questão aqui, tá? Fosse, em alguns casos, eu uso a regra do produto ao invés de usar do quociente. Vamos supor que aqui você tivesse um T mais 4, só um, tá? Então, eu poderia reescrever isto como sendo um T mais 4 vezes um T mais 2 ao quadrado, a menos 2, né? Então, veja, olha, só que aí, o que acontece?
eu vou usar, eu reescrevi com expoente aqui, só que eu fiquei com um produto. Derivada do primeiro pelo segundo, mais o primeiro pela derivada do segundo. Só não esquece que quando você for fazer a derivada do segundo, você vai usar a regra da cadeia. Menos 2, que multiplica isso, elevado a menos 3, vezes a derivada do que está dentro. Então, tem hora que não é vantagem. Certo. Você percebeu que você caiu na regra do produto com Não, a entendi. regra da cadeia? Entendi. Entendeu? Mas a observação que você fez foi ótima. Porque o que a gente está vendo aqui, olha, inclusive fala, determine a derivada das funções e informe a regra usada. Você poderia usar a regra do quociente direto aqui, a gente achou mais fácil pela regra da cadeia. Tá? Em algumas questões, você usar a regra do produto pode ser mais simples. Em algumas vezes, algumas questões, você vai ter que juntar todas essas regras. Tá bem? Mas sempre... Vânia, a Obrigado. constante, ela é sempre o numerador, né? Oi? A constante é sempre o numerador. Aqui, nesses 3 casos, a constante está no numerador. Por isso Mas que ela fica pode mais ser fácil. ela pode ser no denominador também? Ela poderia, mas daí você não precisa reescrever, né? Porque se você não tiver x no denominador, aquilo lá vira uma fração. Por exemplo, se fosse x menos 2 dividido por 2, você poderia reescrever como meio vezes x menos 2. Aí é mais fácil, tá? O problema é quando o x está no denominador. Quando está no numerador são os primeiros casos que a gente viu aqui, né? Tá? Não teria problema. Bom, então, pessoal, fechando, esses casos nós temos a constante no numerador, e aí a gente viu que podia usar a regra da potência geral, reescrevendo o denominador no numerador com expoente negativo. Ficou mais o exercício 57, olha, que dá para vocês depois fixarem isso. Eu tenho uma constante 1, então dá para reescrever esse denominador e aplicar a regra da cadeia, tá bem? Bom, vamos agora ver o exercício 59, que ele vai cair num outro caso. Então, vejam que aqui eu tenho um produto. Aqui nós vamos aplicar 2 regras. Então, vou passar para um próximo bloco de exercícios, onde eu tenho um produto. Eu posso aplicar a regra do produto. Só que quando eu for derivar o segundo, como que eu derivo 3x menos 9 a terceira? Eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Então, aqui, nesse exercício 59, nós vamos juntar essas regras. Tá bem? Então, notem que eu tenho um x que multiplica isso. Então, a primeira coisa, aqui, ainda antes de aplicar, daria para aplicar a regra do produto? Daria. Só que antes, eu ainda vou chamar a atenção de vocês que dá para a gente reescrever essa função, tirar esse 3 aqui, olha, esse 3, ele aparece tanto no primeiro como no segundo termo. Se vocês não puserem esse 3 em evidência agora, tudo bem. No final, vocês vão acabar colocando e simplificando. Se perceber que esse 3 pode ser colocado em evidência antes, isso pode facilitar a resolução do exercício, mas não é obrigatório. A minha dica é que seja colocado. Então, eu vou aqui, ó, dica 1, colocar o 3 em evidência. Esse 3 aqui, tá? Cuidado para colocar em evidência. Eu usei um parênteses, um colchete aqui para diferenciar do parênteses. Vejam que isso daqui, ó, é a mesma coisa que 3 vezes x menos 3, tudo isso elevado ao cubo. Por que eu estou chamando a atenção desse 3 ao cubo? Porque esse 3 não basta eu tirar do parênteses e colocar aqui na frente. Por quê? Porque ele está dentro de um parênteses, que esse parênteses está sendo elevado ao cubo, tá bem? Então, se eu puser ele aqui na frente, ele também está elevado ao cubo. Então, se eu tirá-lo daqui de dentro, isso daqui é um 3 ao cubo vezes x menos 3 ao cubo. E 3 ao cubo é 27. Quem não tiver confiança para fazer isso,
não ponha em evidência agora e no final do exercício você trabalha com isso. Bem, a partir do momento, então, eu estou chamando a atenção de vocês para tomar o cuidado de não pegar esse 3, simplesmente tirar e colocar 3x aqui, porque isso não é 3x, é 3 elevado ao cubo, que é 27x. Bem, a partir do momento que for percebido que esta função, então, aqui, esta função pode ser, deixa eu tirar para cá, pode ser reescrita desta maneira, tá? Então, agora, eu vou ter que aplicar a regra do produto, tá bem? Então, olha só. Eu tenho agora que a minha função f de x foi reescrita como sendo 27x vezes x menos 3 elevado ao cubo. É a mesma função. O que diz a regra do produto? A regra do produto, então vou derivar agora pela regra do produto. A regra do produto diz que, olha, é a derivada do primeiro, vou deixar tudo indicado, vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, a regra do produto diz isso. Vou pôr colchetes aqui, porque é a derivada do x menos 3 elevado ao cubo, tá bem? Então, ó, isso daqui que eu vou derivar. Então, aqui eu só deixei indicada a regra do produto por enquanto. Então, se eu tenho dois termos sendo multiplicados, eu vou fazer a derivada do primeiro pelo segundo, mais o primeiro pela derivada do segundo. Estou indicando a derivada pela linha. Agora, eu vou fazer as duas derivadas. Então, vamos lá. Vou substituir agora pelas derivadas. A derivada de 27x. Derivada de 27x é 27. Então, estou substituindo aqui derivada do primeiro por 27. Tá? Agora, eu tenho que derivar o segundo. Qual é a derivada de x menos 3 a terceira? Para fazer essa derivada, eu tenho que usar a regra da cadeia. Então, esta derivada vai ser 3 vezes isto elevado ao quadrado, certo? Pela regra da cadeia, vezes a derivada do que está dentro. Então, 3 vezes x menos 3 ao quadrado, vezes a derivada de x menos 3. Derivada de x é 1, derivada de menos 3 é 0. Então, a derivada do que está dentro é 1. Então, por favor, deem uma espiadinha nessas 3 linhas aqui. Partindo que esta função foi reescrita nesta forma, eu apliquei a regra da cadeia, lembrando, derivada do primeiro no primeiro termo, derivada do segundo no segundo termo. E fiz as derivadas. Derivada de 27x, 27, derivada de x menos 3 a terceira, 3 vezes x menos 3 ao quadrado, vezes a derivada de x menos 3, que é 1. Está derivado. Agora é só trabalhar essa expressão. Então, aqui, esse 27 vezes 1, né? Então, por enquanto, eu vou 27 vezes 3 e vezes 1, ó. Esse 1 aqui, multiplicar por 1, não muda nada. Já tirei aqui, já multipliquei por 1, mantive. 27 vezes 3 vezes isso. Vou tirar agora o colchete, que eu não preciso mais dele também, tá? Ô, Vânia, eu não posso multiplicar multiplicar esse 3 pelo 27? Pode.
Pode. Então, por que você não multiplicou o 3 pelo 27? Porque agora eu vou fazer alguns algebrismos para simplificar a resposta. Então, observem o seguinte, quando eu faço a regra do produto, eu tenho dois termos, eu tenho o primeiro termo e o segundo termo sendo somados. E é muito natural que apareçam fatores comuns que eu possa pôr em evidência. Então, aqui já está derivado, a derivada está pronta. Se eu quisesse pôr que isso é 27 vezes 3x vezes isso, ok. Mas observem que eu tenho aqui no primeiro termo 27, x menos 3 a terceira. No segundo eu tenho também 27 e tenho x menos 3 ao quadrado. Então eu tenho termos comuns nos dois, né? Para pôr em evidência. Eu tenho um fator comum para pôr em evidência nos dois termos. Então, agora, já está derivado. O que eu vou fazer é só reescrever a resposta colocando em evidência o que eu posso colocar em evidência. Eu posso colocar em evidência o 27x menos 3 ao quadrado. Por que eu posso pôr o 27? Porque, olha, o 27 aparece nos dois, ó, tem 27. Se eu tivesse multiplicado pelo 3, ia ficar mais difícil um pouquinho de eu perceber que tenho 27, mas era só dividir. Porque eu posso pôr em evidência porque está tudo multiplicado. 27 multiplica tudo aqui, o 27 multiplica tudo aqui. Aqui eu tenho x menos 3 ao cubo. Aqui eu tenho x menos 3 ao quadrado. Então, em evidência, eu sempre ponho o fator com menor expoente. Então, se eu colocar esse 27 x menos 3 ao cubo em evidência, eu posso agora, então, vai ficar, vou calcular aqui como que vai ficar isso. Opa, vou abrir um colchete aqui. Dividindo 27x menos 3 ao cubo por 27x menos 3 ao quadrado, aqui no primeiro termo vai sobrar x menos 3. Observem que se eu fizer a distributiva, volta ao que eu tinha. 27x menos 3 ao quadrado vezes x menos 3 vai ficar 27x menos 3 ao cubo, que era o que eu tinha. Colocando 27x menos 3 ao quadrado em evidência no segundo termo, 27 veio aqui para frente, ficou x. E é x. O 3 ficou aqui também, porque não foi lá em evidência. E o x menos 3 ao quadrado já está aqui na frente. Então, ficou isso daqui. Olhem que se eu fizer aqui o produto do 27 vezes x vezes 3, eu tenho essa primeira parte, e o x menos 3 ao quadrado já está aqui. Então, eu pus em evidência isso. Agora, eu vou fazer a continha do que está dentro do colchete aqui. Vou tirar isso do parênteses, vai ficar x menos 3, mais aqui x vezes 3 é a mesma coisa que 3x, né? A gente não costuma deixar constante atrás. Então, vejam que, olha, ficou x menos 3 mais 3x aqui dentro do colchete. X menos 3 mais 3x é a mesma coisa que 4x menos 3. Juntei os termos semelhantes. Bom, 4x menos 3, agora eu não preciso, eu só tinha deixado esse colchete para destacar o que tinha sido colocado em evidência. Vou transformar isso num parênteses para ficar mais amigável, tá? Então, essa questão foi uma questão mais complexa, como eu falei, a gente vai aumentando o nível de complexidade, né? Nós estamos aplicando a regra do produto junto com a regra da cadeia. Então, apliquei a regra do produto e dentro da regra do produto eu tive que aplicar a regra da cadeia. Como ficou mais complexo o uso de duas regras,
a minha resposta também aí ficou escrita de uma forma que precisava ser simplificada. E a maneira de simplificar foi colocar aí esse fator 27x menos 3 ao quadrado em evidência. Bom, vamos por partes. Quero que vocês agora me falem como que aqui, vocês, partindo do princípio que a função era do tipo 27x, x menos 3 ao cubo. Vou partir daqui, nem vou partir da parte da evidência, tá? Eu vou focar nesse miolo aqui, essas 4 linhas aqui. Foquem nessas 4 linhas e me falem se estas 4 linhas ficaram compreensíveis para vocês. Eu acho que sim, Vânia. Certo? Então, vejam que nós aplicamos aqui a regra do produto. Eu deixei na segunda linha, eu só deixei indicada a regra do produto, tá? Eu sempre faço isso. Eu não saio derivando direto, não. Eu deixo indicado, eu reescrevo, pego a função, escrevo 2 vezes, né, somando, e ponho linha no primeiro, linha no segundo. Depois, na outra etapa, é que eu substituo pelas derivadas. Então, eu acredito que se vocês seguirem essa sequência, deixa indicado e depois, a regra indicada e depois deriva, eu acho que é mais fácil. Essa parte 2, colocar isso em evidência, aí já voltamos lá para o cálculo 1, que a gente trabalhou bastante no segundo bimestre de cálculo 1, essa questão de simplificar, de pôr fator em evidência, né? Então, daí depende da questão, não é sempre que vai precisar. Mas esse caso aí foi um caso em que a resposta, vocês vendo a resposta, vão ver que precisa colocar em evidência, tá bom? Aí eu não vou focar muito nisso, porque já é um conteúdo que foi lá do cálculo 1 e que a gente vai, cada questão vai se deparar com uma situação diferente, tá bem? Bom, vejam que aqui nós temos um outro caso e que eu vou pedir para vocês fazerem agora, para a gente checar isso, de aplicar a regra do produto e a regra da cadeia. Nem precisa, eu estou pondo uma dica aí de colocar na resposta em evidência, mas vocês podem parar antes, só para a gente checar a aplicação, tipo aquelas 4 linhas aqui, né? Reescrever, olha, eu vou pedir para vocês aqui a resposta, perdão. Não, aqui é a reescrita, perdão. Então, aqui já está reescrito, ó, que isso daqui eu já pus como elevado a meio. Então, eu vou pedir aqui para vocês aplicarem a regra do produto e a regra da cadeia, fazer aquelas 4 linhas, tá bom? Vamos já. Depois, pôr em evidência, não tem problema. Deixa indicado que a gente resolve junto, se for o caso. Então, ó, F, F', aplica aqui. Fazer já isso.
Professora, o colchete é usado... Você me explica, por gentileza? Colchete é a mesma coisa que o parênteses, tá? É que às vezes quando você tem muitos parênteses, você não sabe qual que está abrindo, qual que está fechando. Então, quando eu vou Só pôr... para confundir, né? Entendi. Então aqui, por exemplo, em vez de pôr que eu quero pôr que é a derivada do t menos 2 elevado a meio. Se eu puser, eu poderia pôr um outro parênteses aqui fora, mas às vezes confunde com o parênteses que está dentro. Então, às vezes, eu prefiro pôr o colchete para dar um destaque, não confundir com o parênteses. Quando a gente usa o Excel até vai colocando os parênteses de cores diferentes, para a gente saber qual que abre e qual que fecha. Nesse caso, não poderia ser um parêntese só, fechando tudo? Fechando tudo, qual parte? Essa aqui, ó, T menos 2 Elevado a elevado a... meio. Isso. Você tem que pôr, eu quero pôr a linha para indicar que é a derivada de t menos 2 elevado a meio. Mas essa linha não pode ficar em cima do meio. Ela tem, porque ela não é a derivada do meio, é a derivada de tudo. Entendeu? Ó, se eu pusesse isso daqui assim, uma linha aqui, ia ficar como a derivada do meio. Ó. Entendeu? E eu quero falar que a derivada é de tudo, de t menos 2 elevado a meio. Então, teria que pôr um parênteses aqui. Opa. Ai, agora sumiu tudo. Bom, a questão é aqui, você pode substituir esse colchete por um parênteses, não tem problema, tá? Mas não pode pôr a linha direto em cima do meio, porque senão vai ficar dá a impressão que a derivada é do meio, e derivada de constante é zero. A derivada é de tudo, de t menos 2 elevado a meio, tá? Mas se você quiser usar parênteses no lugar do colchete, fique à vontade. Aqui eu deixei indicada a regrinha do produto, né? Então, pega a função, copia 2 vezes, somada, derivada no primeiro termo faz a derivada do primeiro, no segundo termo faz a derivada do segundo. Então, daí a gente substitui, se for substituir a derivada de t ao quadrado, vai dar 2t. Essa tá facinho. Agora, a derivada de t menos 2 elevado a meio, aí eu tenho que pôr o meio para frente, né? Então, daí vai ficar meio, que multiplica t menos 2 elevado a meio menos 1, que vai dar menos meio, vezes a derivada de t menos 2, que vai dar 1. Então, vejam que eu deixei o colchete para separar, para ver que tudo isso está multiplicando o t ao quadrado, tá? Só para dar um destaque. Vocês podem fazer um parênteses grande também, é que aqui os recursos, né, que me aparecem, acho que o colchete é melhor. E aí, estão acordados fazendo exercício? Ai, que vontade de olhar cada um com o caderno. Cara de assustado.
Eu não vejo, eu não tenho esse feedback. A linguagem corporal é tão importante para a gente, né? E no momento está difícil. Bom, outros podem me dar feedback de como que está indo? Deixa eu ver quem mais está aqui na aula. Tá indo bem por enquanto. Tá, que bom. Luca, Arthur, Daniel, Felipe, Guilherme, Renan, Rian, Sofia, Marina. Por favor, me deem feedback. De boa, professor. Ai, que ótimo. Então, eu vou voltar lá, vamos fechar essa derivada aqui. Então, aqui a derivada do primeiro é 2t, substituir na segunda linha. A derivada do t menos 2 a meio, meio vezes t menos 2 elevado a menos meio, vezes a derivada do que está dentro, que é 1. Então, agora já tiramos as linhas, ó, está tudo derivado já, né? Então, o que nós vamos fazer agora é fazer o acerto disso, né? Então, vezes 1 aqui, eu posso tirar, porque multiplicar por 1 não precisa. Esse meio vezes t ao quadrado, eu posso pôr aqui, né? Esse meio também aqui, fora do parênteses. E até tirar agora esse colchete, porque já simplifiquei, já multipliquei. Bom, então, a partir do momento, deixa eu dar vou abaixar esse bloco todo para que a gente acompanhe na outra página todas as equações juntas, ótimo. Então, vejam só, eu pus esse meio agora, está tudo multiplicando, ou 1 eu não preciso multiplicar, fiquei com a expressão nessa forma. Derivado já está. Nós vamos agora só manipular essa expressão, colocando algum fator em evidência para simplificar isso. Olha a resposta que o exercício apresenta. Vejam que parece que a gente está muito longe dessa resposta. E quando a gente olha a resposta, vocês podem pensar, nossa, que angústia, eu nunca vou conseguir fazer essa expressão chegar lá. Bom, vamos com calma. A sugestão aqui é colocar fatores comuns em evidência. Vejam que eu tenho um mais aqui, então vamos ver o que tem no primeiro termo e no segundo, que são comuns. Eu tenho t, ó, tenho t aqui e tenho t ao quadrado aqui. Então, aqui eu tenho t vezes t. Então, o t eu posso pôr em evidência. Posso colocar o t em evidência. O que mais que eu tenho em comum? Eu tenho t menos 2 elevado a meio aqui, tenho t menos 2 elevado a menos meio aqui. Bom, os expoentes são diferentes. Nesse caso, quem eu ponho em evidência? Sempre o expoente menor. No caso, o menor é o t a menos 2 a menos meio. Então, se a gente colocar esse fator comum em evidência, nós vamos agora reescrever isto, colocando o que tem em comum em evidência. Então, eu vou colocar este fator aqui em evidência e vamos ver o que vai ficar. Quando eu coloco em evidência, eu tenho agora que multiplicar, né? Então, eu vou abrir aqui um colchete, que eu prefiro por colchete, para falar, olha, isso é o que vem em evidência. Agora, eu vou pegar este primeiro termo e dividir por isto, né? Pelo que está em evidência. 2t dividido por t vai ficar só o 2. Peraí, que aqui não está no modo equation. Então, vai ficar só o 2. t menos 2 elevado a meio dividido por t menos 2 elevado a menos meio, né? Tem divisão aí, o numerador menos o denominador. Meio menos menos meio vai dar 1.
Então, vai dar aqui elevado à primeira. T menos 2 é primeira. Ô, Vânia, não sei fazer isso, faz a parte, tá? Vou lembrar o seguinte, que se eu fizer a distributiva, eu tenho que voltar no que eu tinha lá. Se eu fizer t vezes 2, eu volto no 2t. Se eu fizer t menos 2 elevado a mais meio vezes t menos 2 elevado à primeira, potências de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Menos meio mais 1 vai dar o meio que eu tinha. Então, lembrando que quando eu divido, eu subtraio os expoentes. Quando eu multiplico, eu somo os expoentes. Então, por isso que aqui, quando eu dividi t menos 2 elevado a menos meio por meio, eu subtraí e ficou daí 1. Vou agora para segundo bloco. T ao quadrado, pus o t em evidência, ficou um t aqui. O meio também ficou. Eu posso até pôr que é t sobre 2 já, se quiser, se achar que é mais fácil, tá? Vou deixar indicado por enquanto. T menos 2 elevado a menos meio já estava lá, então ficou 1. Então, notem, do segundo termo, isto daqui, quando eu pus t menos 2 elevado a menos em evidência, ficou só t sobre vezes meio, né? Ou t sobre 2. Só continuar aqui na pegada de arrumar a expressão. Esse 1 aqui, eu não preciso desse 1, certo? Então, eu posso multiplicar, fazer a distributiva de 2 vezes t menos 2, que vai ficar 2t, 2 vezes menos 2, menos 4. E aqui vai ficar, eu vou pôr t vezes meio, vai ficar t sobre 2. Então, olha, o que eu fiz aqui foi arrumar o que estava dentro do colchete. Distribuir 2 vezes t menos 2, e aqui t multipliquei por meio é t sobre 2. Continuando a trabalhar essa expressão, eu vou agora somar tudo que está aqui dentro do colchete. Então, o 2t eu vou somar com o, juntar termos semelhantes. Eu vou somar o 2t com o t ao quadrado. Como que vai ficar se eu for somar 2t com t ao quadrado? Então, esse daqui vai ficar, vou até deixar indicado 2t mais t ao quadrado, só estou mudando a ordem aqui, tá? Porque eu vou ter que somar agora 2t com t ao quadrado, certo? Para eu somar 2t com t ao quadrado aqui, se quiser, vocês podem até pôr tudo já no denominador, 2, também somar tudo de uma vez. Se não, você vai fazer 2 vezes 2t, que vai ficar 4t, mais 1, isso vai ficar 5t menos 4. Então, somei 2t com t sobre 2. Não sabe fazer de cabeça, faz a parte. Aqui é só fazer 2 vezes 2, 4. 4t mais 1t, 5t sobre 2 menos 4. Bem, isso está quase pronto. Eu posso agora fazer este expoente negativo no denominador, com expoente positivo. E eu posso somar também, por isso daqui tudo, como 5t menos 2, menos 4. Então, olha lá. Fazer quantas etapas, se alguém quiser fazer mais rápido, pode. Eu estou fazendo etapa a etapa para ficar bem claro, tá? Então, aqui, 5t menos 2, isso daqui vai ficar 5t menos 8 sobre 2. Vou transformar esse colchete, que já ficou simples, num parênteses, tá? Só para ficar mais simples
mais leve de se ver. Então, isto daqui eu vou colocar como sendo esse T, agora eu vou pôr tudo como um parênteses. Esse T, vou apagar aqui, vou pôr. Vamos lá. O que eu fiquei aqui? Vou pôr esse meio aqui na frente junto com o T. Então, vou até copiar. Faz mais etapa aqui, fica mais fácil. Eu vou pôr esse sobre 2 aqui, eu vou pôr isso como meio aqui na frente, ó, para vocês entenderem melhor. E aqui ficou só um 5T menos 8. Ó, então, puxei o meio aqui, certo? Então, esse meio vezes T vem para o denominador, o quê? Este daqui vem para o denominador, certo? Ó. Vem com o denominador, vou pôr o T menos 2 no numerador, e ele fica agora o expoente positivo. Então, o que era do numerador aqui veio com expoente positivo. Esse meio aqui, o 2 também fica no denominador, certo? Então, só estou arrumando cada qual no seu lugar. Então, em cima, o que é do denominador é o T menos 2 elevado a mais meio e esse 2. O que ficou no numerador? O T que multiplica o 5T menos 8. Vamos olhar, se tiver passado a questão como raiz, eu vou transformar esse meio em raiz. Vou olhar lá o exercício. Opa, foi me passado em raiz. Então, se foi passado em raiz, eu posso, né, devo, é adequado que eu reescreva a função também na forma de uma raiz. Então, o que era expoente meio, voltei à raiz, tá? Então, vejam que essa questão é uma questão em que a derivada a gente já fez lá no começo. Todo o resto da questão trabalhou essa questão de colocar em evidência e de mexer com numerador, com denominador, toda a parte do algebrismo, tá? De reescrever as expressões de uma forma mais simples. Simplificação de expressões, que na matemática é muito necessário. Bom, então vejam lá, retomando. Vi que esta função era um produto, um T ao quadrado vezes uma raiz de T menos 2. Posso reescrever a raiz de T menos 2 como T menos 2 a meio. Já foi, isso coisa já assimilada. Se eu tenho um produto, eu tenho que aplicar a regra do produto. Pego a minha função, copio 2 vezes, vou fazer a derivada do primeiro e do segundo termo, que eu deixei indicada aqui pela linha. Na derivada do segundo termo, eu tive que usar a regra da cadeia, porque era uma função com expoente. Apliquei a regra da cadeia. E aqui eu já tinha encontrado a derivada da função. Só fiz um outro bloco de colocar em evidência para chegar naquela resposta que tinha sido apresentada e que, se eu olhar essa resposta aqui da minha derivada e a resposta da questão, eu vou achar que eu errei tudo, né? Da onde surgiu o 5 ou 8, não tem 5, não tem 8. Fica difícil imaginar que esta expressão equivale a esta. Então, vejam, as duas expressões são a mesma coisa. Até nem vou por essa, vou por a outra que está em raiz. Então, difícil, né? Para alguns, a gente perceber que, olha, opa... É bem mais puxadinha, hein, Vânia? Você nota aqui que não é a parte da derivada que é a puxada, né? Não. Olha não, lá. É a parte de arrumar. Isso.
Colocar os termos em evidências é o mais difícil Aham. para mim. Principalmente quando a gente tem termo com expoente racional. Então, gente, essa é uma questão que eu considero de nível difícil. Não pensem que eu estou considerando uma questão de nível fácil. Mas, como eu falei, nós teríamos uma complexidade crescente na aula. Nós começamos derivando só essa parte aqui, né? Antes ainda, nem era com raiz, começamos derivando alguma coisa desse tipo, só com expoente positivo, passamos para o expoente racional, depois agora a gente juntou as duas regras. Então vejam que a dificuldade aqui nessa questão, que eu considero uma questão difícil, ela é a de transformar esta resposta da derivada nesta resposta aqui. E que quando a gente olha a resposta, pode ser que a gente, e estou dando essa explicação para vocês, até porque quando vocês resolverem uma questão e olharem a resposta, muitas vezes vocês vão olhar e vão falar, nossa, mas parece que não tem nada a ver o que eu encontrei com essa resposta aqui. Esse é um caso. Você olha a resposta, tem um 5t-8, da onde que surgiu isso? E aí você percebe que, colocando em evidência e trabalhando um pouquinho mais pouquinho, a gente chega lá. Tá bom? Mas realmente essa segunda parte aqui, que eu coloquei essa dica de colocar em evidência, não é tão fácil assim, não. Tá bem? De qualquer forma, depois que a gente vê que isso é possível de ser feito, né? Fica mais fácil de tentar chegar lá. Bom, então esse exercício aqui, ele vai ter mais um aqui para vocês, que eu vou deixar para vocês fazerem também, que vai aplicar as duas regras, a regra da potência, da cadeia e da potência geral, nessa questão 65. Então, vejam, aqui eu vou aplicar a regra da cadeia, vai ser 2 vezes esta fração elevada à primeira, vezes a derivada do que está dentro. E a derivada do que está dentro, eu vou aplicar a regra do quociente. Essa questão 65 também é de nível mais elevado, tá? Vai ficar para vocês tentarem e, por favor, tentem, tá? Porque depois a gente confere isso. Ô, Vânia, Pois não. na prova não vai ter uma difícil assim, não, né? Ah, que vai ter alguma difícil, vai, né? Senão, para que eu estou fazendo difícil? Se a vida Olha, fosse gente, fácil... eu sou a favor das difíceis, só precisa ter entendimento, porque daí se você pega a manha de fazer uma dessas, você faz qualquer uma. Exatamente. Então, veja, a gente começou das fáceis. Claro que vai ter fácil, vai ter médio, vai ter alguma difícil, né? Tem que ter. Deixa eu copiar essa 65. Olha, a 65, eu tenho aqui a resolução, mas eu vou pôr o material com a resolução separado. Essa questão 65, ela já está como na aula passada, como os exercícios da aula passada, tá, Eric? Todas as questões que nós estamos resolvendo hoje são questões que foram deixadas como exercícios propostos da aula passada, do dia 10. Tá bem? Então, já que e vocês vão ter todas essas daí para resolverem. Gente, eu quero ir agora para... Deixa eu só olhar a cara dela para copiar aqui, que eu vou tentar fazer aqui. Tá. Ô, Vânia. Oi. Beleza. Deixa eu copiar aqui. Tem como... De cabeça, assim, você não sabe ver se os dois resultados são iguais, né? Porque eu fiz sozinho aqui o antes do 65. Só que ao invés de colocar em evidência o T vezes T menos 2 elevado a menos meio, eu coloquei só o T menos 2 elevado a menos meio. E daí o resultado final deu diferente. Você não pôs o T junto, você pôs o T menos 2 elevado a menos meio. Tá, eu só coloquei isso em evidência. Tá, mas se você não colocou o T em evidência, o que vai acontecer é que aqui dentro você deve ter encontrado 5t ao quadrado menos 8t no numerador. O numerador ficou 5t ao quadrado sobre 2 menos 4t sobre raiz de t menos 2.
Aí eu acho que você precisa tirar o MMC disso daí, tá? O 5t ao quadrado tá claro aqui que você vai encontrar. Porque como você não pôs esse t em evidência, olha aqui na resposta que eu estou mostrando. Como esse t não veio aqui, ele tem que estar aqui dentro do parênteses. Então, o teu ficou 5t ao quadrado e teria que dar aqui menos Sobre 8. 2. O sobre 2 é esse 2 que está aqui no denominador, entendeu? Ah, tá. Mas esse 8t eu não achei, não. Você achou 8 sobre 2. Não, perdão. Não, foi na hora que foi multiplicar 2t pelo t menos 2, que daí ficou 2t ao quadrado menos 4t. Foi isso. 2t ao quadrado menos 4t. Por quê? Porque esse 8, esse 4, 8, aqui daria 8t dividido por 2, que ficou 4t. Por isso Então que será ficou 4t. Tá vendo? Se você Mas olha... então você está valendo a mesma coisa? Faz o seguinte agora. Pega esse t que você está dentro, você tem t ao quadrado e 4t. Põe esse t em evidência agora. Na parte de cima só. Onde você está com esse t, põe esse t em evidência e vê se não chega nisso daqui. Tá, eu vou tentando aqui. Tá bom?